a paisagem mais mutável do mundo. O que hoje é a Holanda ou Países Baixos, mudou consideravelmente nos últimos 2000 anos, após terem conquistado o mar. Imponentes rios e canais percorrem o país, trazendo comércio e prosperidade a cada canto. Aqui tradição e inovação se entrelaçam. As obras-primas da arte, os moinhos de vento, os tulipas e os cafés convivem com uma arquitetura e design de ponta em um cenário fenomenal. De Flevolândia no norte até Zelândia no sul, os Países Baixos são um lugar de contrastes, com praias de areia fina, vilarejos pitorescos e cidades vibrantes. Que tal explorarmos juntos e descobrirmos os fatos mais interessantes e extraordinários sobre os Países Baixos? Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. A Holanda está localizada na Europa Ocidental, fazendo fronteira com a Bélgica ao sul, com a Alemanha a leste e com o Mar do Norte a oeste e ao norte. O Reino dos Países Baixos é composto por 12 províncias em território europeu, além de 3 territórios autônomos no Caribe, São Martinho, Curaçao e Aruba. Com 546 habitantes por quilômetro quadrado, os Países Baixos são o país com maior densidade populacional da Europa, depois dos microestados europeus. Embora o nome oficial deste país seja Reino dos Países Baixos, ele é popularmente conhecido no mundo todo como Holanda. Embora Holanda seja o nome de 2 províncias ocidentais desse país, o papel histórico que elas desempenharam em seu desenvolvimento fez com que o país fosse conhecido por esse nome. É nessas províncias que se encontram as cidades mais representativas do país: Amsterdã, na Holanda do Norte, e Haia e Roterdã, na Holanda do Sul. A bandeira dos Países Baixos é formada por 3 faixas, uma vermelha, uma branca ao centro e uma azul na parte inferior. Os cidadãos dos Países Baixos são chamados de neerlandeses, e sendo um reino desde 1815, o país é governado pelo rei Willem Alexander. Sua esposa é a Rainha Máxima, que é de origem argentina. A Holanda é o país das flores, e os jardins de tulipas são a sua flor mais representativa. Os Países Baixos são o segundo país onde seus cidadãos compram mais flores no mundo, superado apenas pelo Japão. As flores são o presente mais apropriado em muitas ocasiões. O cultivo e a exportação de flores são muito importantes na economia holandesa. Basta ouvir um dado: as províncias da Holanda, no oeste do país, exportam mais flores do que o resto do mundo combinado. Como curiosidade, a tulipa é uma flor originária da Cordilheira do Cáucaso, e seu cultivo foi desenvolvido pela primeira vez em Istambul, onde chegaram a ser registradas mais de 1.500 espécies diferentes. Chegou à Europa Central como um símbolo de riqueza dos grandes e ricos comerciantes, que, como parte de seu prestígio, contavam com belos jardins e essas flores exóticas em suas casas. Uma característica marcante do território holandês é sua baixa altitude, localizado na foz de 3 grandes rios europeus, o Reno, o Mosa e o Escalda. Cerca de 25% do território está abaixo do nível do mar, e a maior parte do restante está apenas a alguns metros acima dele. Não é à toa que são chamados de Países Baixos. Porém, a baixa altitude e a abundância de água trazem outra característica importante: a constante ameaça de inundações. Com metade da população vivendo em áreas de alto risco, os holandeses desenvolveram uma cultura única em relação ao manejo da água. A construção de grandes diques e a criação de novas terras a partir do mar, chamadas de polders, moldaram o território. Durante a Idade Média, quase metade das atuais províncias da Holanda do Norte e do Sul ainda estavam submersas, e com o uso de diques gigantes, canais e moinhos de vento para bombear a água de áreas alagadas, grandes territórios foram recuperados do mar, como a província de Flevoland, no lago IJsselmeer, e extensas partes da província de Zeeland, no sul. Amsterdã é a capital oficial do Reino dos Países Baixos. Embora a sede da justiça, o governo e o parlamento neerlandês estejam em Haia, Amsterdã é a cidade mais importante como principal centro financeiro do país e com maior projeção internacional. Situada 2 metros abaixo do nível do mar e desenvolvida inteiramente sobre estacas, com aproximadamente 1.500 pontes que conectam cerca de 90 ilhas. Amsterdã é conhecida como a Veneza do Norte, assim como outras grandes cidades europeias. O desenvolvimento urbano de Amsterdã ao longo da história é bastante peculiar, desde sua fundação como uma pequena vila de pescadores às margens do rio Amstel, de onde vem seu nome, até seu auge no século XVII, quando foi o principal porto europeu e uma das cidades mais ricas do mundo. Mencionamos alguns dos muitos pontos de destaque em Amsterdã, mas algo que definitivamente é imperdível é um passeio pelo seu sistema de canais, o Canal Ring.
O Anel de Canais de Amsterdã é um patrimônio da humanidade, cuja construção começou no início do século XVII como parte de uma política de planejamento urbano. O anel consiste em vários canais concêntricos que desembocam na Baía de Ijota. Percorrer esses canais é como entrar em um museu a céu aberto, onde podemos contemplar a majestade da arquitetura holandesa em sua época de ouro. Amsterdã tem muitos lugares imperdíveis para visitar. Um desses lugares é o Mercado de Flores de Bloemen, às margens do Canal Singel, onde as barracas estão localizadas sobre barcaças ancoradas ao longo do canal. A Praça Dam, construída no século XIII sobre a primeira represa do rio Amstel, tornando-se o primeiro centro da cidade, hoje está repleta de edifícios importantes. Um passeio pelo próprio rio Amstel também é imperdível. O bairro de Jordaan, considerado o bairro romântico de Amsterdã e antigo bairro judeu da cidade, onde está localizada a famosa casa de Ana Frank. Finalmente, entre muitos outros lugares, o Palácio Real de Amsterdã e a estação de trens da cidade. Roterdã, uma cidade portuária conhecida como o futuro no presente, é famosa principalmente por sua arquitetura peculiar que estimula a inovação. Casas históricas e edifícios ultramodernos formam uma combinação perfeita, criando uma cidade com muitas faces, uma moderna cidade portuária, atraente em um polo artístico e da moda. Seu horizonte está sempre em transformação. Uma das maiores e mais visitadas atrações de Roterdã é o seu porto, o maior porto de contêineres da Europa e o terceiro maior do mundo, o Europort. Ele se estende por 40 quilômetros ao longo das margens do rio. As áreas industriais da cidade, que movimentam bilhões de euros, são realmente impressionantes. A 30 ou 40 minutos de ônibus ao nordeste de Amsterdã, ficam dois pequenos vilarejos pesqueiros da Holanda do Norte, Volendam, antigo porto da conhecida cidade de Edam, famosa pelo seu queijo que é exportado para o mundo todo. Visitar Volendam é uma experiência única, onde ainda é possível ver mulheres com o traje tradicional holandês. A cerca de 40 minutos de viagem de barco está a ilha de Marken, com suas belas e famosas casas de madeira construídas sobre pilares há séculos. Ela ainda preserva a essência de um vilarejo pesqueiro holandês. Os holandeses são um povo que passou séculos lutando contra o mar para evitar que ele invadisse as áreas baixas da terra. Disse que essa luta constante foi uma influência fundamental na formação do caráter geral do povo, bem como em aspectos particulares da sociedade holandesa. Embora a água tenha sido inimiga em alguns aspectos, eles souberam aproveitá-la em outros. Como uma nação marítima, os holandeses usaram o mar nos primeiros anos de sua história para fazer comércio com outros países. A rede de rios e canais do país foi utilizada tanto para transporte quanto como parte de suas defesas. Mas não é só trabalho e nada de diversão. Os holandeses têm uma mente aberta e espírito livre. Valorizam a amizade, a socialização e os passeios, de preferência de bicicleta. Utrecht é o coração vivo e pulsante da Holanda. Há castelos e várias imponentes casas de campo ao longo do Ba, e no campo é possível ver moinhos de vento e fazendas em funcionamento. Os lagos de Bingham são populares, e os amantes da natureza irão apreciar a sua área florestal. A cidade de Utrecht é o ponto central da província. Ela conserva muitos edifícios medievais, como a famosa Catedral Dom, e possui belos canais com extraordinárias adegas de cais que abrigam cafés e terraços à beira da água. A Holanda do Sul é a província mais populosa dos Países Baixos, com uma série de vilarejos e cidades que formam o núcleo do que se conhece como Randstad, literalmente, anel de cidades. Embora seja densamente povoada, a província ainda preserva muitos espaços abertos e oferece uma paisagem tipicamente holandesa. Ela possui encantadores destinos turísticos, desde a movimentada Scheveningen, com seu atrativo pier, até pequenas cidades costeiras com extensas praias de areia. Nos belos pântanos que cercam Dordrecht, encontram-se os moinhos de vento de Kinderding, 19 belíssimos moinhos construídos por volta de 1740, que fazem parte de um amplo sistema de gerenciamento de água para prevenir inundações. O Lago Igesselmeer, com uma área de 1.100 km², é o maior lago dos Países Baixos. Foi criado em 1932 devido ao fechamento do Mar do Sul, que antes estava aberto ao Mar de Waden. Construído há mais de 85 anos para proteger as áreas baixas dos Países Baixos das inundações. O projeto da represa de fechamento, com uma extensão de 32 quilômetros, foi uma das maiores façanhas de engenharia de sua época, utilizando mais de 36 milhões de metros cúbicos de material, com uma altura de 7 metros acima do nível do mar e uma largura de 90 metros. A represa possibilitou a construção de uma estrada que conecta diretamente a Holanda do Norte à Frísia, reduzindo drasticamente o tempo de viagem entre as duas províncias.
Tradições holandesas. Apesar de a bandeira holandesa ser vermelha, branca e azul, o laranja é, na verdade, a cor nacional. Isso ocorre porque a monarquia pertence à Casa de Orange, em homenagem à herança do país. Os holandeses se vestem de laranja nas festas nacionais, e suas equipes esportivas também usam uniformes de um laranja vibrante, como no futebol, que é o esporte nacional e cuja seleção é conhecida como a laranja mecânica. Além do laranja, nada é mais emblemático nos Países Baixos do que um par de tamancos de madeira. Os holandeses usam esses sapatos rígidos desde a época medieval para proteger os pés durante trabalhos pesados. Hoje em dia, mais de 6 milhões de pares de tamancos são vendidos como souvenirs turísticos. Mencionamos que os Países Baixos foram um império com territórios dispersos pelo mundo. Alguns desses territórios ainda fazem parte do Reino dos Países Baixos, alguns como municípios especiais como as Ilhas de Bonaire, Saba e Santo Eustáquio, que, curiosamente, também fazem parte dos territórios ultramarinos da Comunidade Europeia. Também há os territórios autônomos mencionados anteriormente, como Aruba, Curaçao e São Martinho, onde, curiosamente, na própria ilha de São Martinho, os Países Baixos compartilham fronteira com a França. Os queijos holandeses, conhecidos como o ouro amarelo do país. A produção de queijo holandês está nas mãos de fábricas de laticínios que produzem e exportam centenas de milhões de toneladas de queijo todos os anos. Mas o coração da indústria queijeira holandesa está nos mercados de queijo de Almaar e Gouda. Atualmente, cerca de 60% do queijo holandês é produzido na região em torno da cidade de Gouda, também conhecida como Vale do Queijo. O nome do queijo Gouda é famoso em todo o mundo, e é bastante impressionante que o queijo Gouda seja hoje um dos maiores produtos de exportação da Holanda, considerando que vem dessa cidade humilde e pitoresca. A arte holandesa. No campo das artes, os Países Baixos têm uma reputação internacional, tradicionalmente conhecidos como a terra dos pintores. Graças a artistas como Rembrandt e Vincent van Gogh, que tiveram grande impacto na história da arte, cada mestre holandês deixou sua marca em sua disciplina. Os holandeses são mestres na arquitetura e no uso do espaço, mas isso não é algo recente. Ao longo dos tempos, poucos países exerceram mais influência nas artes e na construção do que os Países Baixos. Desde as catedrais históricas até as elegantes estruturas modernas, suas ideias e designs se espalharam por toda a Europa e além, impulsionados pela arquitetura mundialmente famosa de Henk-Olhaas. O espírito inovador dos Países Baixos. Os Países Baixos sempre foram uma nação de empreendedores, ávidos exploradores marítimos, comerciantes, grandes engenheiros, construindo canais, polders e diques. Além de serem reconhecidos por seus artistas, designers e uma cultura mais recente de criação de empresas. Isso cria um ambiente de inovação que permite aos Países Baixos permanecerem um país próspero, empreendedor e sustentável. Assim como séculos atrás lideraram com os moinhos para drenar a água do território, hoje, nos Países Baixos, muitas fontes de energia alternativa e tecnologias inovadoras e de ponta foram desenvolvidas. Os parques eólicos no Mar do Norte, por exemplo, produzem 16% do consumo total do país. Combinados com fazendas de algas e sistemas de aquecimento urbano derivados de estufas agrícolas. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo, nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! Haia. No caminho de Roterdã a Haia, encontra-se a charmosa cidade de Delft. Famosa mundialmente por sua cerâmica azul e branca e conhecida por ser o local de descanso de Guilherme de Orange, o pai dos Países Baixos. Haia é a sede do parlamento do país, da família real e do Tribunal Internacional de Justiça, sendo o coração político do país. A cidade revela uma grande quantidade de monumentos históricos, bairros pitorescos, lojas da moda e possui alguns dos palácios e museus mais impressionantes. Os príncipes de Orange e as classes altas e um extenso corpo diplomático deram instruções para que fossem construídos palácios e casas senhoriais, e um passeio ao redor de seu belo lago ainda evoca seu charme aristocrático. Viajar por Zelanda é uma verdadeira viagem de descoberta. O percurso se transforma em uma pequena aventura ao se deparar com pontes, represas e cais de transbordo. Ao atravessar uma das muitas represas, chega-se à próxima, com seu caráter especial e um ambiente maravilhoso. A pequena província, como seu nome indica, está intrinsecamente ligada à água e ao mar. Por centenas de anos, a força do Mar do Norte e os deltas alagados dos rios moldaram a paisagem, promovendo a criação de polders e o desejo dos habitantes de controlar os elementos da natureza.
Groninga, a província mais ao norte da Holanda, destaca-se por sua rica história cultural e por sua paisagem singular, onde frequentemente se vêem terps, pequenas áreas de terreno elevado criadas para mitigar possíveis inundações na região. Alguns dos castelos mais atraentes e historicamente interessantes do país estão localizados em Groninga. A cidade de Groninga tem muito a oferecer, com diversos edifícios e museus interessantes, entre eles o Museu Marítimo do Norte, que ilustra a história da navegação, e o ultramoderno Museu Groninger, que abriga coleções de arte de renome internacional. O país das ciclovias. O ciclismo é um estilo de vida na Holanda. Os holandeses possuem mais bicicletas per capita do que qualquer outro país do mundo. Há mais de 22 milhões de bicicletas no país e apenas 17 milhões de habitantes. Isso inclui as engenhosas, embora não tão elegantes baquiês, que combinam uma bicicleta com um compartimento na parte frontal para transportar animais de estimação, flores e compras. Os holandeses percorrem uma média de 2,9 km por dia e 1.000 km por ano de bicicleta, o que faz deles a população fisicamente mais ativa da Europa. Esse hábito se deve, em grande parte, às fantásticas infraestruturas espalhadas por todo o país, que permitem andar de bicicleta para trabalhar ou se divertir. A Holanda conta com 20.000 km de fietspaden ou ciclovias, tornando o ciclismo no país uma atividade muito agradável. É famosa por suas vastas pradarias e fazendas características, embora também apresente uma paisagem variada. No sul, encontram-se os populares lagos frísios, florestas e penhascos, enquanto o norte se caracteriza por diques, moinhos de vento, vilarejos e igrejas com telhados de duas águas. A província é mais conhecida fora dos Países Baixos por suas características vacas frísias, também conhecidas mundialmente como Holstein, e pela extração de turfa, material orgânico usado como combustível. A extração de turfa criou lagos e lagoas, e as terras recuperadas do mar se transformaram em solos agrícolas produtivos, permitindo o florescimento da indústria de laticínios holandesa. Atualmente, mais de 54% das terras nos Países Baixos, ou cerca de 2 milhões de hectares, são utilizados para a agricultura, e desse total, 60% são pastos para alimentar o gado que sustenta essa indústria. Hoje, existem mais de 30 mil fazendas leiteiras e mais de 1,5 milhão de vacas leiteiras nos Países Baixos. Como resultado, o país exporta 14 milhões de toneladas de leite por ano, com marcas reconhecidas globalmente como Datleid. Flevolândia é a província mais jovem dos Países Baixos, construída pelos holandeses inteiramente sobre a água, bancos de areia e áreas pantanosas, graças a projetos de recuperação em grande escala que criaram diques e polders. Após uma lei do parlamento em 1918, essa legislação forneceu fundos para represar a parte nordeste do Mar do Sul e recuperar as terras localizadas atrás dos diques. Quando o dique de fechamento foi concluído em 1932, iniciaram-se as obras de drenagem e o bombeamento da água do mar. Ilhas e antigos vilarejos de pescadores como Urk passaram a fazer parte do continente em 1942. Nas décadas de 1960 e 1970, outros projetos foram concluídos ao sul, e desde 1986, esses 3 novos polders formaram oficialmente a nova província dos Países Baixos, chamada Flevolândia, em homenagem aos flevolacos. Esse era o nome original dado ao Mar do Sul pelo historiador romano Plínio, há quase 2000 anos. A economia dos Países Baixos é a mais competitiva da Europa e a 4ª do mundo. O país é conhecido como a porta de entrada para a Europa, com 244 milhões de consumidores ao seu alcance e mais de 1.000 empresas asiáticas e americanas que estabeleceram seus centros de distribuição europeus ali, aproveitando a excelente infraestrutura, como o aeroporto de Schiphol e os portos de Roterdã e Amsterdã. Ótimas conexões por ferrovia, rodovias e vias navegáveis fazem dos Países Baixos um centro logístico para o transporte de mercadorias por toda a Europa. O país é líder global em exportações de produtos como flores, hidrocarbonetos, equipamentos eletrônicos, microprocessadores e equipamentos fotográficos, além de abrigar importantes multinacionais como Philips, Bosch, Boeing e a ASML. Brabante Setentrional é a 2ª maior província dos Países Baixos. Localizada ao sul do país, possui uma paisagem de grande beleza, mas também guarda uma longa história como campo de batalha entre os Países Baixos protestantes e a Espanha católica. Após diversos conflitos e uma união temporária dos Países Baixos com a Bélgica, a província foi dividida, ficando a metade sul na Bélgica e a metade norte nos Países Baixos. Atualmente a província é famosa por ser o local de nascimento de Vincent van Gogh e por abrigar Eindhoven,
uma de suas principais cidades e capital holandesa de design e inovação, sede de empresas globais renomadas como a Philips. A herança holandesa. Em 1613, uma expedição holandesa explorou o rio Hudson, e no ano seguinte, foi fundado Fort Orange, hoje Albany, capital do estado de Nova York. O impulso colonizador da Nova Holanda, como foram chamadas as possessões holandesas na América do Norte, ganhou força em 1621 com a fundação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Em 1626, fundaram Nova Amsterdã, hoje conhecida como a cidade de Nova York. Enquanto isso, no sul, em 1630, com a ocupação holandesa, judeus dos Países Baixos chegaram ao Brasil, especificamente ao Recife, transformando-o em uma cidade cosmopolita. Com a retomada da cidade pelos portugueses, os judeus holandeses foram expulsos, estabelecendo-se em Curaçao e alguns em Nova Amsterdã. Sua chegada contribuiu para o desenvolvimento dessas comunidades, como no caso de Benjamin Mendes, que fundou a Bolsa de Valores de Nova York. Durante o início do século XVII, a Holanda experimentou um período de expansão sem precedentes, tornando-se a casa da frota mercante mais poderosa do mundo. Em 1602 foi estabelecida a Companhia Holandesa das Índias Orientais e, para ajudar no financiamento, foi criado o primeiro mercado de ações do mundo. Em 1609, foi fundada a Bolsa de Valores de Amsterdã, considerada a bolsa de valores moderna mais antiga do mundo. Com o objetivo de dominar os mercados de especiarias e produtos do Oriente, em 1619 os holandeses estabeleceram o que hoje é a Indonésia, fundando a cidade de Batavia, atualmente Jacarta, de onde começaram a expandir uma rede comercial por todo o Oriente. Estabelecendo-se em 1624 na ilha de Formosa, atualmente Taiwan, em 1641 em Dejima, atualmente Nagasaki, Japão, e em 1658 no Ceilão, atualmente Sri Lanka. A riqueza gerada por esse comércio e a adoção do calvinismo levaram ao período conhecido como a Idade de Ouro Holandesa, durante o qual Amsterdã foi considerada o centro financeiro do mundo. Os holandeses são um povo que sempre lutou por sua total liberdade e independência. Sem dúvida, um dos períodos mais sombrios dessa luta ocorreu durante a ocupação nazista de sua nação. De 1940 a 1945, a rainha Guilhermina refugiou-se na Inglaterra, e o governo nazista trouxe um período de destruição e escuridão sobre todo o país. 114 mil judeus e 250 mil holandeses perderam suas vidas. Cerca de 30 mil judeus se esconderam para salvar suas vidas. Nem todos conseguiram, como podemos ver em duas de tantas histórias incríveis. Desses esconderijos secretos, podemos citar Ana Frank, escondida em sua casa, que hoje é um museu em Amsterdã, e a família Ten Boom em Haarlem, que em sua maioria, perdeu a vida para salvar a vida de seus semelhantes. Como se formaram os Países Baixos? Após a morte do imperador Franco Carlos Magno, o Império Carolíngio foi dividido, e os territórios dos atuais Países Baixos ficaram sob o domínio de um de seus netos, Lotário, o imperador da chamada França Média. Após a morte de Lotário, a incorporação de algumas cidades à Liga Hanseática trouxe riqueza, e a luta conjunta de várias regiões para manter uma rede de poderes e diques gerou unidade e identidade na região. Em 1433, a área ficou sob o controle do Duque de Borgonha, passando a ser conhecida como os Países Baixos Borgonheses. Em 1555, o rei espanhol Felipe II herdou os Países Borgonheses, e sendo um fervoroso católico, iniciou uma espécie de inquisição contra os cidadãos neerlandeses, em sua maioria calvinistas. Isso resultou em uma sangrenta guerra de 80 anos, que levou as regiões protestantes do norte a obterem sua independência da Espanha em 1648. Surgindo assim as chamadas Províncias Unidas dos Países Baixos, o fundamento histórico dos atuais Países Baixos. As regiões do sul, mais apegadas ao catolicismo, acabariam, com o tempo, formando a Bélgica. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa incrível viagem pela Holanda. Conta pra gente o que achou do vídeo e qual outro lugar você gostaria de conhecer. Muito sucesso e saúde pra você! E até o próximo vídeo!